Vamos falar daquele tema a respeito do que a China declarou. A China declarou que o grão vindo dos Estados Unidos, comprado dos Estados Unidos, é substituível. Nós temos outras grandes fontes mesmo no planeta. O Brasil é a maior delas quando a gente fala de soja, e a Argentina, que é o maior exportador do mundo de farelo e óleo de soja, também tem uma expressiva exportação. Mas para falar a respeito desta questão, como que ela impacta China principalmente, negócios, a questão diplomática também, de como que isso está sendo conversado com os Estados Unidos e também com outros países, nós vamos conversar ao vivo agora com Emanuel Pessoa. Ele é advogado, é professor também em uma universidade que forma diplomatas lá na China. Ele fala conosco ao vivo, direto da China. E, Emanuel, essa afirmação, que para muitos foi uma espécie de alfinetada chinesa frente aos tarifaços que foram impostos pelo governo norte-americano, ainda que nesta terça-feira tenha tido uma diluída, principalmente em relação a peças ligadas a automóveis, o que isso representa na relação entre as duas maiores potências econômicas do mundo? Aqui para nós, boa tarde, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Fabiano, boa tarde, prazer estar com você aqui no Canal do Boi, a nossa audiência. Para mim é sempre um prazer, eu sou um grande fã do agronegócio. Agora, respondendo a sua pergunta. Bom, a gente precisa entender o seguinte, não existe aí do lado da China nenhum blefe. O que acontece é que o principal produto de exportação dos Estados Unidos para a China é sim a soja. Nesse caso, quando a China informa que a soja americana é substituível pela soja do Brasil, a China está atacando a guerra comercial por várias vertentes. A primeira delas, evidentemente, a vertente econômica, fazendo uma reação onde os Estados Unidos têm muito a perder. E o segundo é uma reação de natureza política, porque todos nós sabemos que a base eleitoral de Donald Trump, entre uma das partes componentes, é o eleitorado agrícola, o eleitorado rural americano, esse eleitorado massivamente do Donald Trump, e esse eleitorado é que vai ser principalmente prejudicado com as perdas das exportações de soja dos Estados Unidos para a China. Não vai ser fácil os americanos conseguirem encontrar outro mercado que compre tanta soja, e além disso, a gente sabe que depois que se perde para reconquistar é muito mais difícil. Então, a China faz isso, ela ataca a base eleitoral de Donald Trump, justamente para aumentar uma impopularidade do presidente, tendo visto que no próximo ano, em 2026, nós teremos as eleições de meio mandato nos Estados Unidos. E se o Donald Trump ele perde a maioria do Congresso que hoje ele vai se tornar um presidente incapaz de passar a sua agenda legislativa, porque os democratas são simplesmente contra qualquer coisa que ele propõe. Emanuel, você está na China, você é professor, lida com quem vai trabalhar com a diplomacia chinesa. Para os chineses, para as lideranças, quais são os aspectos, como é que eles têm absorvido essas alterações e arroubos, eu vou colocar desta forma, que estão presentes desde quando Donald Trump assumiu a presidência, mas essencialmente desde o último dia 2 de abril? Fabiano, eu vou colocar para você da maneira como eu expus essa semana. Esta semana eu dei um seminário aqui na China para de negócios a respeito das relações entre o Brasil e a China, que estão destinados a serem a grande amizade do século XXI e, evidentemente, não acontecer nenhum fato extraordinário. São negócios complementares que não concorrem nas principais áreas que minam as suas economias, e a China pode ainda utilizar o Brasil como uma forma de exportação dos seus produtos, já que os salários na China hoje estão mais altos do que os salários no Brasil, e o Brasil está aí entrando em acordo de livre comércio com a União Europeia e tem um trânsito melhor por conta do seu soft power com o país. Então, o que a gente vê nos diplomatas chineses, no governo chinês como um todo, são respostas muito cautelosas, ao mesmo tempo afirmando que a China não vai se curvar a ameaças. Ou seja, se o que o Donald Trump estiver fazendo for uma tática de assustar para obter concessões, os chineses estão deixando que isso não vai funcionar com eles. E, na verdade, realmente não funciona, porque o sistema político chinês ele se baseia na ideia de que os líderes precisam ser fortes o suficiente para defender os interesses da China, mesmo sob pressão. Então, na verdade, isso pode acabar de efeito contrário. Talvez onde negociações pudessem ter tido resultados melhores no comércio bilateral, essas pressões acabem forçando o chinês
a tomar posições mais duras. Mas fato é que a China, desde a guerra comercial de Trump em 2018, vem reduzindo a sua dependência de exportações para os Estados Unidos e investindo pesadamente no consumo como a principal força econômica para desenvolver o PIB.